A Netflix trouxe para o seu catálogo, agora em setembro de 2021, um filme de terror que pode ser uma novidade para os menos avisados. É um desses filmes que fala sobre um dos mitos, uma dessas lendas da internet. Você deve conhecer uma delas. Eu sou Paulo Bocanunes e esse é o canal Leitura Pop. E nesse vídeo eu vou falar sobre Slender Man, Pesadelo Sem Rosto. Mas antes, aproveita assim e daí te inscreve aqui no canal, aciona o sininho de notificações para quando surgir um vídeo novo. No final do vídeo deixa o seu like, o seu joinha, também deixa o seu comentário que isso fortalece demais aqui o nosso canal. Agora sim, vambora pro vídeo! Slender Man é uma produção norte-americana que tem a direção de Sylvan White. O filme teve um orçamento de 10 milhões de dólares, estreou em 2018, mas teve uma polêmica tremenda. E não é por menos. O tema do filme, Slenderman, remete a um personagem fictício da internet. Na verdade, o personagem é daqueles tipo sobrenatural, foi criado por Victor Surge lá em 2009 para participar de um concurso de Photoshop ou alguma coisa assim. O Slenderman seria um homem alto, muito magro, com longos braços e não tem rosto. Ele usa sempre um terno escuro ou um terno preto. E ele estaria mais identificado com agindo assim dentro do psicológico da pessoa e também que sequestra pessoas, principalmente crianças. A história segue 4 amigas que vivem numa cidade que a gente não sabe qual é que é, e elas dizem que levam uma vida monótona na escola. Certa noite, Gwen, Shiloh e Harry se reúnem na casa de Katie para passar a noite e jogar conversa fora. Num determinado momento, elas começam a falar sobre um monstro chamado Slenderman e elas decidem invocar o Slenderman através de um vídeo na internet. O vídeo orienta alguns procedimentos que elas devem fazer como se fosse um ritual. Sons esquisitos, estranhos, umas imagens assim muito psicodélicas começaram a passar ali pela tela, deixaram as 4 muito impressionadas e muito doidona, aquela coisa toda assim impressionada. Até eu fiquei. A partir daí, as 4 começaram a ter pesadelos e a ter visões com esse cara magro, alto, com esse terno escuro, sem aquele rosto. E elas começaram a ficar cada vez mais impressionadas e perturbadas com aquela história. Esse personagem ele é capaz de alucinar as pessoas, de fazer elas serem pesadelos, a imaginarem coisas, a terem visões, a se imaginarem em lugares muito esquisitos, a terem sonhos realmente perturbadores e deixou cada uma delas cada vez mais preocupada e nervosa. A primeira vítima foi um grande mistério, porque ela simplesmente desapareceu, não deixou rastro nenhum. A polícia não encontrou nenhuma pista. E aí, as amigas decidiram investigar, e é nesse momento que elas começam a enfrentar a criatura maligna, a criatura misteriosa. O filme tem às vezes um ritmo bom, às vezes dá uma segurada, às vezes tem umas coisas que não dá para entender muito bem, tem umas coisas ali que não dá mesmo, certo? Mas o que eu vou dizer é minha opinião. Se você discorda, faz assim, ó. No final você deixa o seu comentário. Como eu disse, já te inscreve no canal, já deixa ali, aciona o sininho de notificações, deixa o teu comentário, mas deixa um comentáriozinho bem bacana ali, bem civilizadamente, porque eu só vou dar a minha opinião. Vou começar falando do roteiro. Para mim ganha o prêmio 3F, Frio, Fraco, Fedorento. O filme só não foi pior porque teve algumas coisas bem interessantes ali. Não foi um filme péssimo, ruim, horroroso, porque eu já vi coisa muito ruim. E não tem muito o que salvar no roteiro, porque para mim ele tomou atalhos, talvez até por causa do orçamento muito baixo, tinha que facilitar algumas coisas. O próprio diretor fez isso, ele tomou algumas decisões bem simples ali, talvez por causa do orçamento. Olha, um orçamento de 10 milhões de dólares, talvez 90% desse valor tenha sido para os efeitos especiais, acho eu. E aí vamos cortar algumas coisas aqui e ali. Não teve desenvolvimento de personagem, meu Deus do céu, faltou muita coisa nisso. A direção falhou porque o roteiro era ruim, mas porque o diretor ele entrou na do roteirista. Vamos facilitar as coisas. Uma das coisas muito sérias no filme é que não sabemos nada do lugar que justifique qualquer coisa. Se as personagens dizem que a vida delas é entediosa ou entediante ou sei lá o que, a gente não vê isso. Elas simplesmente falam alguma coisa e depois a vontade de fazer um ritual que é para invocar um personagem chamado Slenderman e pronto, do nada, assim, é simplesmente uma coisa que surgiu.
E essa falta de profundidade dos personagens não cria uma empatia. A gente nem vê essa empatia entre as quatro amigas que se dizem muito amigas ou querem mostrar que são muito amigas, nem dos personagens com o espectador. Quando acontece aquele monte de coisa, é simplesmente a gente olha, ai, aconteceu, né? E pronto, não mais nada. Uma das amigas, que parece ser assim ter mais importância na história, ela tem uma irmãzinha. E a gente vê lá no começo do filme ela com a família, com a irmãzinha, e a gente pensa, opa, aqui vai ter uma história, um desenvolvimento legal. Não acontece nada disso. A gente olha para a menininha, já que é um filme de terror, pensa que ali vai rolar uma tragédia, um desastre. Que nada, é uma coisa ali no comecinho, depois lá no fim que a gente fica olhando, sabe? Assim, oi? Os protagonistas são personagens muito superficiais e os secundários, que deveriam ser um elemento impulsionador da trama, são mais superficiais ainda, são gratuitos, como é o caso dessa menininha. Essa garota que tem essa irmãzinha, tem um namorado, aí o cara surge assim, né, do nada, e aí num momento muito importante, aí surge uma coisa que fica muito díspare. Ou seja, ele surge assim, embaixo, e de repente, aqui em cima, uma situação envolvendo ele, sabe? E aqui no meio, um buraco enorme. A questão dos personagens, além de superficiais, tem a questão da interpretação, que não é um elenco ruim, mas aí já temos um problema de direção. O que o cara fez ali com os personagens ou com a interpretação deles? Como exemplo, eu vou dar uma sequência que tem na biblioteca, que ali tem um monte de problema. Para começar, já é previsível aquela cena só de olhar a abertura da cena. Depois tem uma sequência com um corte muito esquisito. Para terminar, vem a interpretação da atriz, que tu tá vendo assim, tá meio fora aquilo ali, sabe? Tá um exagero danado. Tu não vê algo assim antes que mostre aquilo ali para chegar naquele ponto. Então assim, não, ali já é personagem, roteiro, direção, meio complicado. Ainda com os personagens, os secundários. Uma das amigas tem um pai que é ébrio, bêbado, e não tem nada que desenvolva aquilo ali, a participação dele é pífia, é um ornamento que tá ali, não sei pra quê. E o pior é que ele surge em determinados momentos fazendo coisas que tu te pergunta, por que ele tá fazendo isso? Não justifica nada, não há um desenvolvimento que justifique aquela ação dele. Uma das coisas complicadas é o vilão. No começo se imaginou que seria uma coisa assim meio sobrenatural, meio misteriosa, mas depois eu fui vendo, bom, acho que vai pro lado do psicológico, aquela coisa toda. Só que daí chegou um momento que era psicológico ou era sobrenatural. Aí no final a gente tem uma outra ideia que, bom, agora eu já não sei mesmo o que é. E sobre isso, eu fico naquela dúvida. Se o filme queria falar sobre os riscos e os perigos da internet, eu fiquei na dúvida. Afinal de contas, aquele personagem era um risco da internet ou era alguma coisa sobrenatural através da internet? Eu não entendi. Sinceramente, eu fiquei ali no vazio. Não, aquilo não. A fotografia. Uma coisa é um filme sombrio, como é os filmes do Batman, né? Aqueles filmes do Batman, aquela coisa sombria. Uma coisa é um filme escuro. Eu disse escuro, tela preta. Aí eu não tenho o que fazer, meu querido. Tu tá dizendo o seguinte, olha, está chegando a hora do sustinho. Atenção. Bom, pronto, tá tudo escuro, sabe? E não dá nem pra ver. E o susto nem é direito, porque a gente não enxerga direito o que tá acontecendo, de tão escuro que fica. O orçamento foi tão baixo que não deu nem para pagar um iluminador bacana, com uma luz bacana, para não deixar a gente no escuro. Oh, querido, não dá para ser assim, tá? Teve uns enquadramentos de câmera ali muito bacana, umas coisas assim muito doidas, aquelas coisas assim com lente olho de peixe, tá ligado como é que é? Aquilo ali ficou legal, deu uma ideia assim de uma coisa psicológica, muito doida, aquela coisa do psicológico do personagem sendo afetado, aquilo ali ficou muito legal. Aquela sequência lá no terceiro ato no hospital, aquilo foi louco demais, aquilo foi bom. E foi por causa desta sequência lá no hospital, no terceiro ato, que eu fiquei com dúvida. Afinal de contas, esse personagem, o vilão, ele é psicológico ou sobrenatural? Se fosse psicológico, ele precisaria de muito mais desenvolvimento, assim como os protagonistas, uma coisa que não teve. Daí, de 1h30 de filme, iria para mais de 2 horas. Mas com orçamento de 10 milhões?
Não tem como. Independente disso, tu pode assistir esse filme, cara, sabe? É assim bem de boa, sabe? Tu vai tomar um sustinho, mas aquela coisa vai ser bem bacana. Tu vai ver, em determinadas partes do filme, é como se tu estivesse escutando aquela musiquinha. Está chegando a hora do sustinho, está chegando a hora do sustão. Essas coisas assim, sabe? E aí tu vai ficar bem de boa, tu vai ver assim que vai ser tranquilo, tu vai dormir bem, vai, com certeza. Assiste, que é uma diversãozinha razoável, uma notinha de 1 a 5, eu te dou uma nota 2,5. Pronto, já tá bom. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, o teu joinha, inscreva-se em nosso canal, acione as notificações para quando a gente tiver aí um vídeo novo. Também, se você assistiu esse filme, deixa o teu comentário, o que você achou do filme. Também, se você quer dar uma sugestão de filme, alguma coisa, deixa também aqui nos comentários, a gente vai gostar pra caramba e também dá uma crescida bacana no nosso canal. Agora, a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!